A gente tenta ter paciência. Tenta respirar fundo. Tenta acreditar que tem um plano. Mas chega uma hora que não dá mais. Apanhar de novo do Mirassol, levar 3 gols sem reagir e fechar um agregado de 5-0 é mais do que vexame. É um retrato escancarado de um time que perdeu a vergonha de competir. Não tem tesão, não tem organização, não tem sangue. E o torcedor? O torcedor assiste calado, engasgado, sem saber onde isso vai parar. Porque não é só a derrota, não. É a forma. É o desrespeito com a história do clube. O São Paulo não pode aceitar esse papel de figurante no Brasileirão. A gente cresceu acostumado a ver time grande, valente, competitivo. Agora o que se vê é um bando em campo, um elenco perdido e um treinador que parece não ter mais controle nenhum do que está acontecendo. O Mirassol é bem treinado. Mereceu a vitória. Mereceu. Mas isso não justifica o São Paulo ser atropelado como um time de Série D. Gente, o Mirassol não é o Real Madrid. A gente tomou 5 gols em 2 jogos sem esboçar reação. Sem alma. Sem correr. Sem brigar. Só aceitando. E isso me incomoda profundamente. Porque o problema não é só técnico. É de postura. De comprometimento. Cadê a vontade? Cadê o brilho nos olhos? Cadê o cara que grita com o time, que chama a responsabilidade? Não tem. A gente vê um elenco morno, que aceita a derrota antes mesmo do jogo acabar. A diretoria vai falar o que agora? Que foi um tropeço fora da curva. Que tá tudo sob controle. Que é parte do processo. Chega disso. O torcedor cansou desse discurso de paninho quente. O torcedor quer atitude. Quer mudança. Quer um time que o represente em campo. O treinador, Hernan Crespo, parece que perdeu a mão. Aquela garra que ele tinha em 2021 evaporou. O time hoje é burocrático, previsível, lento. Quando toma um gol, desaba. Quando precisa propor o jogo, trava. A transição é inexistente. O ataque é inofensivo. E a defesa é uma peneira. E como é que a gente chega nesse ponto? Com um elenco que custa milhões por mês. Com uma comissão técnica estrangeira que veio com status de salvador. E no fim, o resultado é esse: eliminado, humilhado, longe do G6 e sem perspectiva nenhuma para o fim da temporada. O torcedor avisa. O torcedor sente. A torcida do São Paulo é exigente, mas ela sabe quando o problema é mais fundo. E é isso que está acontecendo agora. O buraco é mais embaixo. E se não houver uma virada de chave já, a gente vai terminar o ano de forma melancólica, de novo. E olha que não faltam avisos. O jogo contra o Mirassol foi um tapa na cara. Em casa, a gente já tinha sido dominado. Aí vai pro segundo jogo, toma um gol com 35 segundos. Isso é falha de concentração. Isso é falta de mentalidade competitiva. Isso é inadmissível em um clube como o São Paulo. Os jogadores parecem anestesiados. Terminam o jogo, abaixam a cabeça, vão pro vestiário. Ninguém cobra, ninguém fala, ninguém briga. Cadê o jogador que sente a derrota? Cadê o cara que não dorme depois de perder assim? Porque pra gente aqui fora, torcedor de arquibancada, é insônia na certa. O São Paulo hoje é um time sem alma. E isso é o mais grave. Porque perder faz parte. Todo time perde. Mas perder dessa forma, aceitando, com apatia, aí não dá. Isso não é o São Paulo. Isso é uma caricatura. Uma sombra do que esse clube sempre representou. O pior é ver que tem jogador ali dentro que parece acomodado. Que parece satisfeito com pouco. Que não sente mais o peso da camisa. Que joga como se estivesse em qualquer clube comum. E o São Paulo não é comum. Nunca foi. Nunca pode ser. A torcida segue. A torcida vai. A torcida acredita. Mas até quando? Até quando a gente vai ver essa camisa sendo tratada com indiferença? Até quando a direção vai fazer de conta que tá tudo bem? Por que não tá? Tá tudo errado. Tá tudo fora de lugar. A gente precisa cobrar. Precisa pressionar. Precisa gritar. Não pode ser passivo diante desse desmanche emocional que está acontecendo dentro do clube. O São Paulo precisa de comando, de direção, de pulso firme. Alguém precisa bater na mesa e mudar esse rumo. E olha que ainda tem jogo. Ainda tem campeonato. Ainda dá para reagir. Mas precisa mudar já. Precisa reformular a postura. Porque se continuar assim, não vai sobrar nem vaga na Sul-Americana.
E isso é o retrato do fracasso. O torcedor não é bobo. O torcedor estuda, analisa, entende. E o que a gente está vendo hoje é um time mal treinado, mal escalado, mal motivado. E isso é culpa de quem comanda. Do técnico até a diretoria. E não adianta mais coletiva com desculpinha. Não adianta dizer que é um momento. Que falta sorte. Que é fase. A fase já dura tempo demais. A sorte não explica apatia. O momento não justifica a falta de comprometimento. A torcida quer atitude. Quer entrega. Quer suor. Não quer milagre. Não quer futebol de gala todo jogo. Mas quer ver vontade. Quer ver o time brigando. Quer ver jogador indignado com a derrota. Não esse conformismo nojento que tem sido rotina. Chega. Chega de normalizar vexame. Chega de passar pano. Chega de tratar cada goleada como um aprendizado. Isso é futebol profissional. Aqui se joga para ganhar. Se não der, pelo menos que morra em campo tentando. A derrota pro Mirassol vai doer por muito tempo. Porque escancarou a real situação do São Paulo. Um clube sem comando, um time sem identidade, um elenco sem alma. E isso é cruel com a nossa história. Mas ainda dá tempo. Se tiver coragem. Se tiver hombridade. Se tiver vergonha na cara. O São Paulo é gigante demais para se apequenar desse jeito. Não pode aceitar esse roteiro. Não pode aceitar esse papel. A reconstrução precisa começar agora. Com cobrança interna. Com decisões firmes. Com mudanças reais. Chega de discurso. Chega de marketing. Chega de mídia social. É hora de campo. Hora de resultado. Hora de respeito. Porque se não respeitar essa camisa, a gente não vai sair do buraco. Vai afundar cada vez mais. E isso é o que nenhum torcedor merece. Não depois de tudo que já passou. Não depois de tudo que já viu. Levanta, São Paulo. Pelo amor da tua história. Pela tua torcida. Pelo teu tamanho. Porque se continuar assim, a queda vai ser maior. E a cicatriz, ainda mais profunda. Reage, tricolor. Reage logo. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Amigos do São Paulo FC, segura firme, porque o que está correndo nos bastidores é daqueles que dá frio na espinha de empolgação. Disse que o nome de Vanderlei Luxemburgo está sendo analisado com seriedade pela diretoria do Tricolor para substituir o atual técnico Hernan Crespo. E eu aqui, torcedor que vibra e sofre por esse manto, vou contar como vejo isso, com coração e opinião de quem vive o clube. Desde que Crespo assumiu, houve lampejos de qualidade, esperança de brilhar, reconstrução, mas também momentos de pura angústia, onde a torcida pergunta: cadê o time que vai para cima? Cadê consistência? Nesse contexto, o rumor de Luxemburgo volta a pipocar. Ele é velho sapato no futebol, tem currículo, conhece o Brasil e teria apelo junto à arquibancada. Já ouvi a conversa. O São Paulo precisa de alguém que grite, que imponha. O clube precisa de um nome que traga experiência imediata. E, meu amigo, Luxemburgo encaixa bem nesse perfil. Imaginemos, a diretoria se cansou da instabilidade, da alternância entre extremos no desempenho, das promessas que ficam no meio do caminho. Surge o nome de Luxemburgo e, de repente, a esperança de uma guinada mais sólida, de um comandante com pulso, com passado vitorioso. Aqui entra a parte boa. A torcida já começa a sonhar com um símbolo forte no banco, reverberando com Luxa de volta, numa reação que mistura saudade e expectativa. Claro, tem o outro lado. Trocar Crespo agora significaria uma ruptura no meio da temporada, risco de desestabilização, de projeto interrompido. O técnico argentino mostrou que quer construir algo, apresentou ideia, e grande parte do elenco acreditou. E o São Paulo não é time de experimentos. Qualidade, influência, peso de camisa contam muito. Então o rumor de Luxemburgo gera entusiasmo, mas também cuidados. Falemos do que Luxemburgo pode oferecer: grife, know-how, nome grande. Um cara que já dirigiu gigantes, que conhece pressão, que não se intimida. Isso a torcida agrada, porque o São Paulo quer voltar a brigar, a ser protagonista imediato, não esperar anos para começar a ver resultado. A suposta investida por Luxemburgo sinalizaria: vamos resolver agora. E isso fortalece a união entre diretoria e torcida que está sedenta por mudança. É claro que para Luxemburgo vir, várias peças teriam que se encaixar. Projeto claro, apoio total, ambição real. A torcida imagina um plano de renovação, elenco remodelado, garotos da base jogando,
e também uma mentalidade vencedora. Luxemburgo exige, ou exige menos, mas traz autoridade. Se isso for de fato o que a diretoria quer, faz sentido. Enquanto isso, Crespo, meu carinho por ele é genuíno. Ele trouxe encanto, trouxe respeito internacional, trouxe modernidade ao São Paulo. Mas o futebol é implacável, resultados importam, e a paciência esgota. Vejo que, no rumor, mais que uma demissão é a dúvida instalada. Será que ele tem total respaldo para dar o salto que o clube quer? Ou será melhor virar a página e apostar num nome experiente para acelerar a reação? Tenho ideia de como a torcida está reagindo, mistura de ansiedade, esperança e cautela. Há quem grite Luxemburgo já, e quem defenda vamos dar mais tempo ao Crespo. Nas redes, nos bares, nas arquibancadas, pauta quente. E se Luxemburgo vier, vai ter cobrança, afinal, ele promete, e promessa no tricolor vira objetivo imediato. Se o rumor for verdadeiro, o calendário do São Paulo se aceleraria. Essa decisão não é só técnica, é simbólica. É mandar recado aos rivais, às finanças, aos torcedores, aqui é para voltar a incomodar. A camisa do São Paulo exige isso. E Luxemburgo veste bem essa camisa, ao menos no imaginário coletivo. Também aparece a questão de elenco. Luxemburgo pode pedir contratações de impacto, pode exigir mudanças profundas. Isso pode ser bom, porque o time precisa de sangue novo, atitude, mentalidade de quem quer ganhar clássico, de quem entende que o São Paulo não se satisfaz com bom, precisa voltar a ser grandioso. E a torcida sente que esse é o rumo. Mas pergunto, será que o clube tem tempo para ajustes de Luxemburgo? A temporada ainda está em curso, o São Paulo precisa correr risco mínimo para não entrar em crise. Se o técnico novo chegar e não encaixar rápido, pode haver efeito contrário, desgaste, caos interno, desconfiança. A diretoria tem que medir os próximos passos. Por outro lado, se for mantido Crespo, a aposta é dar mais confiança, dar base, continuidade. Mas será isso suficiente para o padrão que a torcida exige? Alguns acreditam que sim, outros acham que estamos perdendo tempo. E é aqui que Luxemburgo entra como opção de atalho. É legal imaginar o São Paulo com Luxemburgo. O Morumbi lotado, aquele grito Luxa, Luxa. O time com postura, dominando o adversário, recuperando identidade. Eu mesmo sonho com isso, com a arquibancada firme, com o time organizado, com a garra de campeão. E se for Luxemburgo, essa chama se acenderá. Mas também me vejo cauteloso, não quero mais nome milionário que não entrega nada. Quero funcionalidade, quero equilíbrio entre base e contratações. Luxemburgo sabe disso? Sim, pelo perfil, mas também trará pressão. E aqui a torcida tem que estar junto. Se vier, vamos apoiar. Porque camisa do São Paulo é para vestir com orgulho, e o treinador é peça-chave. Se Luxemburgo vier, também acredito que haverá fortalecimento da base. Ele gosta de jogadores que entendem o jogo. E o São Paulo tem arquibancadas cheias de promessas, história de revelar. Então pode casar, autoridade mais juventude. E isso empolga. Agora, se não vier, ótimo. Que Crespo seja respaldado e fomente o projeto. Mas desejo que a diretoria decida com firmeza. Pendurado no talvez o time morre. O torcedor quer ver ação. E o nome de Luxemburgo surge como ação. Falemos de rivalidade. Um técnico grande como Luxemburgo no São Paulo muda a percepção dos outros clubes, muda o respeito dos adversários, muda o psicológico do elenco e da torcida. Isso já vale. Até se ficar no rumor, já traz energia. A boa parte da torcida já fala vamos levantar a cabeça, tem treinador, tem direção. Também imagino os bastidores, negociações silenciosas, conversas entre dirigentes, sondagens discretas, compromissos futuros. O São Paulo, se for para trazer Luxemburgo, não vai ficar de lado esperando. Vai mexer. E esses rumores vazam, por um nome forte, por uma decisão estratégica. Como torcedor, torço para que o momento seja de virada, se for Luxemburgo ou outra opção, mas que seja arrumada com clareza. Porque nós não queremos viver instabilidade, nós queremos voltar a ganhar, voltar a brigar, voltar a vibrar. E o manto sagrado exige isso. Nos minutos finais, digo, se Luxemburgo assumir, a torcida tem que estar junto, não apenas no entusiasmo, mas no apoio. Porque não adianta só nome, com Luxemburgo ali, ou com outro técnico, o time precisa jogar com alma, com organização, com identidade. A camisa exige suor, exige entrega. E se for Crespo que continue, que ele receba respaldo total, elenco, estrutura, tempo. O clube precisa de paz para crescer, mas também de urgência para não perder trenó.
A diretoria precisa escolher, e rápido. No fundo, eu acredito que esse rumor de Luxemburgo no São Paulo é mais do que especulação, é sintoma de uma vontade latente do clube e da torcida, querer voltar à grandeza. Seja agora, seja daqui a pouco, a hora é essa. Que venha a decisão. E que o tricolor volte a rugir. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.